Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e eu vou falar um pouco hoje sobre domínios, né, servidor e websites, né? O que, que são essas três coisas? Porque muitas pessoas que querem estar online às vezes não têm ideia assim de como que funciona essa estrutura, né, de publicação, né? Como colocar um site online, né? Então, para colocar um site online precisa de três coisas, tá? Essencialmente, tá? Na grande maioria das vezes, tá? Tu precisa ter um domínio, que é o endereço do teu site, tu precisa ter o servidor, que é onde o teu site vai estar hospedado, e tu precisa ter o site, tá? Então eu vou explicar o que são essas três coisas. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, tá? Vamos começar pelo servidor. O servidor geralmente é uma máquina de alta potência, né, que fica localizada em algum ambiente de alta segurança, com uma conexão extremamente potente, geralmente mais de um tipo de conexão, né, porque se uma falha, a outra pode substituir, né, e esses locais geralmente são locais realmente de alta segurança, de acesso assim físico, né? Qualquer pessoa que pode chegar e mexer no servidor tem que ter acesso, né? Acesso restrito, físico, né? E são locais que têm vários níveis de segurança, né? Se por exemplo, algum servidor queima, alguma coisa assim acontece dentro desse ambiente, então existem ferramentas e medidas para evitar incêndio, evitar problemas, né? Então, o servidor ele fica super bem cuidado. Geralmente, quando a gente fala de cloud são vários servidores conectados uns nos outros, né? Gerenciados por um sistema operacional, que é tipo, vamos supor, um Windows ou um Linux, né? Mas é um sistema operacional, na verdade, exclusivo, para gerenciar todas essas máquinas juntas, assim, conseguir equilibrar, né? Então, não é a mesma coisa que o servidor, que o computador que tu tem em casa, ou até mesmo o tipo de servidor que tu pode ter assim, na tua empresa, um servidor pequenininho que armazena dados. É um servidor assim, de alta potência, às vezes com múltiplos processadores, uma quantidade descomunal de memória e de espaço de armazenamento. Tá? Então, cada um desses servidores recebe um IP, similar ao que acontece quando tu conecta na internet, né, no teu computador em casa, tu vai ter então um IP, que é o endereço do teu computador, é um número, né, vamos supor 100.200.100.200, tá? Então, dentro do servidor existem várias contas, né, de hospedagem, assim como dentro do teu computador existem, tu pode ter vários logins, pode ter um login para ti, um login para teu filho, um login para tua esposa, um login para teu amigo, né? Então cada um desses logins representa uma conta dentro do teu computador e no teu computador, evidentemente, cada pessoa usa seu login cada um de uma vez, né? Mas às vezes eles podem estar todos abertos e ativos, certo? Agora, o que, que acontece? No servidor, todas essas contas estão ativas, né? Todas as contas estão ativas, todos os domínios, todos os sites, né, no caso, estão ativos, né, sites, e-mail, tudo mais que corresponde àquela conta. Né? Então aquela conta dentro do servidor, ela fica dentro de um diretório, né, que tem vários diretórios dentro, né, como uma pastinha. Né? Então, quando tu vai apontar alguém para o teu site dentro de um servidor, se não houvesse domínios, tá, a gente teria que então fornecer o IP, e era assim que era no começo da internet, fornecer o IP e o diretório para a pessoa acessar. Então isso é muito difícil, né? Tu não consegue lembrar do IP. Né? Agora, como a internet tomou um rumo mais comercial, né? Então surgiram as opções de registrar domínios. Né? Os domínios são naquele www.teunome.com ou .com.br, tem várias extensões, né? .com, .net, .art, .blog, né? O meu site, por exemplo, é post.blog.br.
né? Então, tu pode registrar um domínio, né? E esse domínio, então, ele serve como uma máscara, né? Quando tu digita aquele domínio, então, direciona a pessoa para aquela pasta dentro daquele servidor. É basicamente isso que acontece. Então, tu precisa ter um domínio, né, para facilitar o acesso, né? E os domínios, tu não pode ter, não existem dois domínios iguais. Duas pessoas não podem registrar ao mesmo tempo coca-cola.com. Só existe um coca-cola.com no mundo. Só existe um post.blog.br no mundo, certo? Então é muito importante quando tu tem uma marca, ou tu está pensando em criar uma marca, tu verificar se existe a disponibilidade de registro do domínio dessa marca. Porque se tu está pensando em registrar, assim, por exemplo, vou fazer uma empresa chamada Carros Brasil, e aí tu vai procurar lá na opção de registro, aqui no Brasil, por exemplo, é registro.br, www.registro.br é onde tu registra os domínios. E aí tu vai lá e descobre que esse domínio já existe, já está registrado. Isso pode representar uma dificuldade na tua comunicação digital, na tua estratégia de comunicação digital. Então, o que tu vai querer fazer? Antes de registrar, antes de bater o martelo no nome da tua marca, hoje em dia, principalmente, vale a pena tu primeiro dar uma pesquisada na internet, ver se tem um domínio interessante, válido, né? Se tem um .com.br disponível ou um .com, se, por exemplo, tem como registrar o Instagram dessa marca, ou de repente o alias de Facebook, né? Então vale a pena dar uma olhada mais abrangente assim, e ver qual a disponibilidade desse nome para tu poder utilizar. Muito bem, então o domínio ele é aquela máscara que aponta lá para o diretório no servidor. Então tu tem esse servidor, onde tu tem esse espaço físico, né, onde tu armazena então dados, né? Esses dados são o quê? É o site. O site, tá, é um aglomerado de arquivos, né? Principalmente hoje em dia, que se trabalha com estruturas que são feitas a partir de banco de dados. Então tu tem, por exemplo, uma página, né, e dependendo da instrução que tu der para essa página, ela vai puxar informações diferentes do banco de dados. Né? Então tu tem um banco de dados onde tem ali todas as informações que vão aparecer na página. Isso funciona para tu não ter que carregar múltiplas páginas, né? Então, tu tem um banco de dados que armazena as informações, tu tem um local físico onde estão as tuas imagens e tu tem os arquivos do teu site, das páginas do teu site, que então puxam todas essas informações. Então, o que é importante entender? Né? Que o site, né, ele depende de estar online, e para ele estar online, ele precisa estar num servidor. Por isso, então, existem serviços de hospedagem. Tu pode contratar um serviço de hospedagem compartilhada, né, e hospedar teu site lá. Ou, se teu site vai ter muito acesso, tu pode, de repente, compartilhar, contratar um serviço de hospedagem, por exemplo, um servidor VPS. Ou tu pode contratar um servidor próprio, ou tu pode contratar um sistema de cloud. Então, existe uma complexidade na questão de hospedagem de arquivos e tudo mais que tu pode expandir, mas o importante é entender que o teu site ele precisa estar num servidor, e esse servidor, de preferência, um servidor de alta potência, que fique em um ambiente seguro, né? E tu precisa registrar o domínio para apontar, então, para o servidor. Então, é basicamente isso, pessoal. É simples, na verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, para quem não entende, para quem não trabalha com isso, assim, às vezes essa questão gera dúvidas. Eu já recebi muitas vezes essa pergunta, mas o que é um domínio, o que é um servidor? Meu domínio já é o site? Não, tem que apontar o domínio para um servidor. Mas para que tem um servidor? Para colocar os arquivos do site. Então, é importante ter essa compreensão, né? E também é importante entender que essas coisas não são muito caras, não. Tá? O registro de um domínio.com.br, por exemplo, tu vai pagar em torno de R$40 por ano. Isso agora em 2019. Tá? Não sei como é que vai ser no futuro aí. Se vocês estão vendo esse vídeo daqui a 10 anos, talvez o valor seja outro. Né? Mas, hoje, em 2019, o valor do registro de um domínio, tu paga R$40, independente do domínio. Tem domínios que tem restrição, por exemplo, tu não pode registrar um domínio acho que é
ML, que é militar, não pode registrar, né? Tem que ter um cadastro militar, né? Assim como domínios governamentais, .gov ou .org, né? Tu tem que ter um CNPJ de uma ONG. Então, agora, o .com.br, né, o .art e vários outros tipos de domínios, existe uma grande quantidade de domínios aqui no Brasil que você pode registrar, inclusive relacionados à cidade, por exemplo, aqui para Porto Alegre, que é onde eu moro agora, tá? Tem o .poa.br, então tem o Curitiba.br, então existem vários domínios, extensões de domínios que se pode utilizar e que, de repente, dependendo da estratégia de comunicação que você está planejando fazer, pode te ajudar na tua indexação, né? Então, a hospedagem também, ela não precisa ser cara, tu consegue servidores aí de hospedagem, não é assim, uau, o melhor servidor do mundo, mas tu consegue servidores aí por valores tipo R$5 por mês, né? Tem servidores aí por R$25 por mês, depende muito do ambiente de hospedagem que tu quer hospedar, né? E quanto de armazenamento tu vai precisar e tudo mais, né? Mas tu consegue hospedar o teu site em um ambiente bastante de boa qualidade, né? Por um valor muito acessível, né? Talvez a parte mais cara seja a construção do site, dependendo do site que tu precisa ter, né? E dependendo também da empresa que tu vai contratar, né? Existem empresas que fornecem sites gratuitos, né? E a maioria dos servidores que tem assim conta de hospedagem em formato cPanel, por exemplo, eles permitem que tu instale ferramentas de gerenciamento de conteúdo, como por exemplo, o WordPress. Se vocês olharem aí no meu canal, vocês vão ver que eu falo um pouco sobre o WordPress também, tá? Existem outros sistemas de gerenciamento de conteúdo, como o Joomla, o Drupal. O Joomla eu não recomendo, tá? Mas é uma opção, tá? E existem sites que fornecem meio que um combo disso, né? Como, por exemplo, é o Wix, né? O Wix, ele te permite tu criar o teu site dentro da estrutura deles, né? Só que tem um problema, os arquivos não são teus, né? Os arquivos são deles, tu vai colocar teu conteúdo lá, mas no momento que tu quiser sair e migrar para outro servidor, por exemplo, tu não tem como levar esses arquivos embora, tu vai ter que construir tudo de novo, né? Tu pode pegar todo o conteúdo, mas tu vai ter de construir tudo novamente. Então, é importante sim, do meu ponto de vista, tu ter esse controle sobre os teus arquivos, porque tu pode estar num servidor, de repente tu precisa expandir a tua capacidade de transmitir dados, o servidor que está não aguenta, ou tu quer simplesmente migrar para outro servidor, e então é importante que tu tenha um controle, que tu seja dono dos arquivos mesmo no teu site, né? Para evitar esse tipo de transtorno, né? Por isso que geralmente eu não recomendo ferramentas como o Wix, né? E similares para clientes, né? Mas é uma maneira muito fácil de entrar na internet, essas plataformas, né? Mas não é, assim, a longo prazo, talvez não é a maneira mais inteligente de iniciar. Então, tu tendo assim um site razoavelmente bom, né, tu pode pagar para uma empresa como, por exemplo, a nossa aí, que desenvolve sites, pode pagar para uma empresa aí, vai variar muito o valor de quanto uma empresa cobra um site. Eu vejo o pessoal aí cobrando o site aí por 300 pila, né, site institucional. Então, tu pode conseguir um valor muito baixo também para montar o teu site, né, e depois ir melhorando isso, né. Então, eu acho que é importante desmistificar essa questão, porque muitas empresas pensam que, assim, para ter um site, uma empresa pequena, assim, que tem uma necessidade básica de site, assim, de publicação de conteúdo, ela não vai precisar gastar milhões para fazer um site. Tu não vai investir tanto quanto, por exemplo, as americanas.com, né? Tu vai investir bem menos, né? Porque a tua necessidade é bem menor, né? As ferramentas que tem que estar no teu site, elas são, vamos supor, padrão, né? Então elas já estão disponíveis na internet, tu não vai precisar construir do zero, né? Então é muito importante entender tudo isso, porque às vezes as empresas e as pessoas que estão querendo colocar uma presença digital na internet acabam evitando de fazer um site, de colocar um site online, por pensar que esse tipo de ação é muito cara, quando na verdade não é.
Então vale a pena pesquisar, vale a pena entrar em contato com o pessoal que produz sites aí e ver como é que funciona. Claro, tem empresas que vão cobrar um pouco mais, né, de repente vão te trazer um resultado um pouco melhor também no teu site, mas isso aí varia de empresa para empresa. O importante mesmo é tu ter uma presença digital própria na internet, né, não depender só de redes sociais e entender então como funciona tudo isso, porque quando tu registra, por exemplo, o domínio, é interessante que esse registro seja feito no teu nome, né? Quando tu contrata uma empresa de hospedagem, é importante que esse contrato seja feito no teu nome. Quando tu cria um site, é importante que esses arquivos sejam teus, né? Então é importante entender essa lógica de como essas coisas funcionam e se precaver, né? Para não ficar refém em qualquer momento de uma empresa ou outra em função da tua comunicação digital. Tem empresas que simplesmente não liberam os arquivos, tem empresas que dificultam o teu acesso ao teu próprio conteúdo, né, se tu quer principalmente sair, né, então tem que cuidar muito isso, tá bom, pessoal? Então essa é a dica que eu tenho para dar hoje sobre domínios, servidores e sites, tá? Então muito obrigado pela atenção. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique no gostei aí. Se tem alguma pergunta para fazer, algum comentário a fazer, é só comentar logo abaixo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.